Olá, boa noite. Bem-vindo à edição de hoje do Camões TV Notícias. A gente leva até vocês as principais informações do que acontece no Canadá, em Portugal e no mundo. Fique conosco. Nas últimas semanas, nós falamos repetidas vezes sobre os atrasos e as longas filas de espera nos aeroportos aqui do Canadá, em especial no aeroporto Pearson, aqui em Toronto. E o governo federal vinha sendo pressionado desde então para acabar com algumas exigências pandêmicas para tentar melhorar essa situação, em especial no momento em que o verão se aproxima e o número de passageiros aumenta. Hoje, Ottawa anunciou o fim dos mandatos de vacinas Covid-19 para os passageiros canadianos em viagens domésticas e internacionais, tanto em aviões quanto em comboios. A regra entra em vigor a partir do dia 20 de junho, segunda-feira que vem. Employers in the federally regulated transportation sector will also no longer need to have vaccination requirement for their employees. The suspension of the vaccine mandate was informed by key indicators, including the epidemiological situation and modeling, vaccine science, and high levels of vaccination against COVID-19 in Canada. Vale lembrar que a mudança não se aplica, no entanto, para os passageiros estrangeiros que cheguem ao Canadá. Eles vão ter que continuar provando que estão vacinados. Esses mandatos obrigatórios de imunização estavam em vigor aqui no país desde outubro de 2021. But we're not naive about what might happen in the fall. We hope very much that that is not the reality. But as we've said, if we get to a different circumstance in the fall or this winter, we will again not hesitate to take our responsibilities and to put in place a series of measures necessary to protect Canadians. Falando em viagem, os canadianos que precisam fazer ou renovar os passaportes estão enfrentando uma baita dor de cabeça nas últimas semanas. Isso porque os escritórios que processam os documentos continuam sobrecarregados e os tempos de espera inaceitáveis. A afirmação foi feita pela própria ministra responsável, que ainda não sabe quando a situação vai voltar ao normal, mas diz, no entanto, que o governo federal vem trabalhando para isso. We are responding. We know that we've had restrictions and that Canadians want to travel. We've hired more than 600 people, and we are going to add additional staff workers at Service Canada. They're working day and night and weekends, and we're going to try to do the best we can to allow Canadians to receive their documents on time. E o ministério responsável pela emissão dos passaportes também está considerando algumas alterações, incluindo a mudança do processo de candidatura online. O departamento trabalha em conjunto com a Imigração, Refugiados e Cidadania do Canadá para determinar se existe uma forma de emitir os documentos para as pessoas à medida que elas obtêm a sua cidadania, em vez de exigir um pedido separado. A ministra, no entanto, avisa que essas possibilidades ainda vão levar algum tempo até serem implementadas. Aqui em Ontário, aquelas pessoas que estão tentando renovar os seus cartões Nexus para entrar nos Estados Unidos e evitar assim grandes filas de espera, podem ter de continuar a esperar por uma entrevista. Segundo os serviços de fronteiras aqui do Canadá, as aplicações aumentaram para mais de 300 mil cartões. Esse programa permite aos canadianos pré-aprovados passar por umas faixas separadas na fronteira com o país vizinho, que normalmente costumam ser mais rápidas. Cada candidato deve ser entrevistado e passar então por uma avaliação da Agência de Serviços da Fronteira aqui do Canadá, como também pela Alfândega e Patrulha de Fronteiras dos Estados Unidos. Mas por causa da pandemia, a renovação desse programa foi suspensa. A Agência de Serviços de Fronteiras aqui do país diz, então, que Canadá e Estados Unidos estão em discussões sobre o calendário de reabertura desses centros de inscrições aqui no país. E as empresas e outras organizações do setor privado vão ser obrigadas a comunicar ao governo possíveis cyberataques. O projeto de lei foi apresentado hoje pelo governo federal. O objetivo é proteger as infraestruturas críticas e a notícia surge depois do governo ter anunciado, ainda no mês passado,
que os chineses da Huawei e da ZTE iam ser banidos das redes móveis canadianas 5G. This legislation will protect Canadian cybersecurity by strengthening the partnerships between the government and the telecommunications sector, federal regulators, enhance supports for sectors of the economy that are vital to national security and public safety, and offer new tools to protect Canadians in cybersecurity. Esse tipo de ataque a empresas, universidades e até mesmo hospitais tornou-se muito comum e os cybercriminosos acabam pedindo um resgate em troca da devolução de dados. Algumas organizações acabam até preferindo pagar o valor para que esses criminosos devolvam o sistema o mais depressa possível. Para o governo, é importante conhecer a dimensão desses ataques. As medidas previstas incluem também alterações à lei das telecomunicações, que permitiriam, então, à Ottawa proibir a utilização de equipamentos e serviços de fornecedores designados, sempre que for necessário. Luto, raiva e a sensação de profunda perda encheram um tribunal de Toronto ontem, quando o assassino responsável pelo ataque mais mortal da história da cidade foi condenado à prisão perpétua. Alek Minassian não terá a possibilidade de pedir pela liberdade condicional por pelo menos 25 anos. A decisão marcou o fim de um processo que começou em abril de 2018, depois dele ter alugado uma van e atropelado propositalmente dezenas de pessoas numa das ruas mais movimentadas aqui da cidade, a Yonge Street. 10 pessoas naquela ocasião morreram. Uma das vítimas, 3 anos depois, também faleceu, aumentando então o número de fatalidades para 11. Outras 15 pessoas ficaram feridas. A juíza ouviu ontem dezenas de depoimentos de sobreviventes e de familiares. Minassian permaneceu em silêncio e olhando para o chão durante toda a audiência. Toronto confirmou ontem mais 7 casos de varíola dos macacos. Segundo as autoridades de saúde pública, existem agora 18 casos ativos na cidade e 23 suspeitos. No fim de semana, a autarquia chegou a abrir a primeira clínica de vacinação comunitária e deu prioridade às pessoas que trabalham em balneários para imunização. Essa clínica de vacinação conta com a parceria da Gay Men's Sexual Health Alliance e de outras organizações comunitárias. Na última atualização da Health Canada, o Quebec era a província aqui do país com mais casos de varíola dos macacos. Em Portugal, deverão estar funcionando até o final do ano 155 centros locais de apoio à integração de imigrantes, segundo o que declarou hoje a ministra adjunta dos Assuntos Parlamentares, Ana Catarina Mendes. Ela destacou que essas iniciativas do governo têm contribuído muito para que a ONU tenha, de novo, distinguido Portugal como um dos países que melhor acolhem e melhor integram os recém-chegados. A ministra garantiu que o governo está empenhado em cumprir os objetivos relacionados com a língua, para que todos consigam entender, com a documentação, para que estejam legalizados e sejam, então, cidadãos de pleno direito, como se fala, e com o número de segurança social, para que se integrem com facilidade no mercado de trabalho. O deputado da maioria social-democrata Carlos Rodrigues, numa intervenção no plenário da Assembleia Legislativa Madeirense, acusou hoje a República de promover a discórdia entre as duas regiões autônomas portuguesas, com o propósito de enfraquecer as ambições das autonomias, considerando que, sem os dois arquipélagos, Portugal teria uma dimensão minúscula e desprezível em termos geoestratégicos. O líder parlamentar da maioria do PSD, Jaime Felipe Ramos, complementou ser este o momento para o governo da Madeira e Açores iniciarem o processo de negociação com a República para a revisão da Lei de Finanças Regionais. O Ministério Público instaurou um inquérito à morte de um bebê no Hospital das Caldas da Rainha, que aconteceu na quarta-feira passada, quando a urgência do setor da obstetrícia estava encerrada. A situação teria sido comunicada às autoridades ontem e o MP então decidiu abrir uma investigação imediatamente. Até o momento, a família da vítima não apresentou queixa.
Já o Conselho de Administração do Centro Hospitalar do Oeste informou que abriu também um inquérito sobre o caso de uma grávida que perdeu o bebê na noite de quarta para quinta-feira, alegadamente por falta de obstetras no Hospital das Caldas da Rainha. O Conselho de Administração destaca ainda que considera prematuro estabelecer qualquer relação de causa e efeito entre o encerramento da urgência obstétrica e o referido episódio. A polícia brasileira informou que continua as buscas pelo jornalista britânico e o ativista brasileiro que estão desaparecidos na Amazônia, depois de familiares de uma das vítimas terem sido informados de que os corpos tinham sido encontrados, um fato que foi posteriormente desmentido. A única informação avançada oficialmente pela Polícia Federal Brasileira é de que material orgânico foi encontrado no último domingo e perícias estão sendo realizadas. O Vale do Javari, a segunda maior reserva indígena do Brasil, o local onde a dupla desapareceu, é conhecida por ser um palco de conflitos dominados pelo narcotráfico, roubo de madeira e mineração ilegal. A Rússia anunciou hoje que vai abrir amanhã um corredor humanitário para a retirada de civis presos na fábrica de produtos químicos Azot em Severodonetsk. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, destacou a violência na batalha pelo domínio dessa região, que é uma cidade estratégica no leste do país, e disse que é aterrador e será lembrado como um dos mais violentos conflitos de sempre na Europa. Segundo ele, são cerca de 100 soldados mortos e outros 500 feridos diariamente nesses combates com o exército russo, que tenta controlar a cidade, ainda sem sucesso. E uma declaração de um deputado de Israel, Matan Kahana, ex-vice-ministro do atual governo de direita do país, está repercutindo e sendo fortemente criticada. Ele afirmou que, se pudesse, apertaria um botão para fazer desaparecer os palestinos, mandando-os de comboio para a Suíça. אנחנו נחזור לקווי 67 ויהיה פה שתי מדינות שיחיו בשלום זו עם זו. אני חושב שזה קשקוש. לכן אני חושב שהסיכוי לשלום הוא לא קיים, בטח לא בטווח הנראה לעין. אני יודע להגיד על עצמי, שאם היה כזה כפתור שאפשר ללחוץ עליו, שמעלים מפה את כל הערבים, שולח אותם ברכבת אקספרס לשוויץ, שיחיו שם חיים מדהימים, מדהימים, מדהימים. מאחל להם את כל הטוב שבעולם בשוויץ, בסדר? הייתי לוחץ על הכפתור הזה. הייתי לוחץ על הכפתור הזה. A tenista norte-americana Serena Williams, antiga número 1 do mundo, anunciou no seu Instagram que vai regressar à competição na Inglaterra no torneio de Wimbledon, terceira prova do Grand Slam, depois de um ano ausente devido a uma lesão. Atualmente no lugar 1.208 do ranking mundial, essa será a 21ª presença dela, que já está com 40 anos em Wimbledon, prova que já conquistou 7 vezes. Silvia Rebelo, uma das capitãs da seleção portuguesa de futebol, destacou a importância de um estágio longo na preparação para o Europeu Feminino, que vai se disputar em julho na Inglaterra. Disse que só assim o treinador vai conseguir trabalhar coisas que realmente quer e com mais tempo. A seleção lusa vai viajar para a Inglaterra no dia 3 de julho para disputar o Europeu, no qual vai enfrentar a Suécia, os Países Baixos e a Suíça. Confira nos gráficos como fica o tempo amanhã em importantes cidades aqui do Canadá e também em países onde vive uma numerosa comunidade lusófona onde se fala o português. A edição de hoje do Camões TV Notícias termina por aqui. Eu te espero amanhã, sempre às 7 horas da noite, com as principais notícias do dia. Até lá e tenha uma ótima noite.